eu não vou viver porque o meu filho vai viver, porque é uma geração que tem muito para fazer para Deus e decolar. É uma geração do conhecimento. Nunca uma geração tem tantas formas de buscar conhecimento. Há alguns anos os nossos conhecimentos eram limitados. Nós não tínhamos o conhecimento que nós temos hoje. Se a gente quisesse o conhecimento, a gente tinha que buscar, cavar, tinha que ir para o seminário para aprender. A nossa geração tem o conhecimento na mão, apenas um clique, e você tem muitas coisas que você começa a saber. Somos a geração rápida, somos a geração que temos o mundo na nossa mão. Mas o nosso problema é que o ser humano não sabe lidar com uma coisa chamada liberdade, porque a liberdade ela custa um alto preço. Quando eu leio esse texto é um texto que fala comigo, porque quando a gente lê e a gente começa a relembrar os feitos que Deus fez, não só no nosso meio, mas os feitos que Deus fez no passado, é olhar para dentro de nós mesmos e um dia não se achar dentro da igreja, aqueles que são desde berço ou aqueles que vieram do mundo para cá. Olhar para esse texto e a gente começar a meditar, ir lá na frente, voltar lá atrás, porque a gente vê os grandes feitos que o Senhor fez, grandes homens que Deus levantou. A gente vê que o Senhor é um Deus todo-poderoso, Deus sempre teve um cuidado. Quando a gente começa a meditar na palavra do Senhor, a gente sabe que alguns povos, eles não, principalmente o povo do Senhor, não tinham conhecimento porque não tinha Bíblia. O conhecimento era de pai para filho, filho depois passava para o seu filho. Eles não tinham ainda a Bíblia, acesso à Bíblia. Hoje nós temos acesso à palavra do Senhor e nós não temos intimidade com a palavra de Deus. Vivemos em um meio, irmãos, com todo respeito, nós estamos vivendo em um mundo desafiador, aonde nós estamos sendo envergonhados com o Evangelho. Porque você vai para a internet, é tanta informação, é tanto isso, é tanto aquilo, mas não há uma preocupação com a Bíblia, não há uma preocupação com o Senhor. Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que Deus tinha um cuidado com quem Ele chamava. A gente acha que Deus está onde tem muita gente. Eu nunca encontrei na Bíblia, apesar de Jesus fazer grandes feitos, apesar de aonde Jesus está, por causa da sua vida, por causa da sua pregação, por causa dos seus milagres, Jesus atraiu uma multidão. Mas espera aí, a Bíblia diz que ele atraía uma multidão, mas quando a multidão ia embora, quando a multidão se dispensava, somente ficavam poucas pessoas com ele, que eram os seus discípulos que estavam ali aprendendo, que eram os seus discípulos que estavam observando, que eram os seus discípulos aonde Jesus ia, os seus discípulos estavam com ele. Jesus tinha 3 pregações. A primeira, ele tinha uma pregação para os seus discípulos que ensinava. Segunda, ele tinha uma pregação para a multidão que vinha, porque muitos ali tinham um coração quebrantado, pessoas precisando de uma palavra renovadora. E a terceira, dentro dessa multidão, havia pessoas que queriam julgar Jesus pela sua forma, como ele falava, se expressava. E quando a gente observa o Gênesis não é diferente. Hoje nós somos bilhões de pessoas, mas tudo isso começou com um homem. Depois de um homem, Deus viu que ele estava sozinho, fez um sono cair sobre ele, da sua costela veio uma mulher. Depois, através deles, Deus começa a multiplicar, ou seja, eles começam a preencher a terra. Então você vê que para Deus trabalhar, Ele não precisa de muito. Nós temos que acreditar, porque o pouco na mão do Senhor se torna muito. João, o Evangelho de João, capítulo 6, a Bíblia diz que Jesus estava ministrando para uma grande multidão, e Jesus nunca dispensou ninguém de mão vazia. Jesus pergunta para Filipe: Filipe,
será onde nós compraremos, Filipe, comida para essa multidão? Ele diz: mestre, 200 denários não vai dar, porque Filipe está olhando para as coisas materiais, Filipe está observando com o seu olhar aqui embaixo. Jesus já sabia o que ia acontecer. Um dos seus discípulos: olha, tem um menininho aqui, um garotinho, está chegando com 5 pães e 2 peixes. Alguém diz: mas o que é isso para a multidão? Mas lá no Evangelho de João, diz que Jesus pega um pouco, levanta para o seu Pai da graça. Quando ele dá graça, os discípulos começam a repartir. O que chama a atenção no livro de João é o que começou com pouco. Jesus diz: olha, com aquele que quiser comer, como. Eles foram comer, saciou. Depois Jesus disse: olha, agora vai e pega o que restou. Começa com 5 e com 2 e termina com 12 cestos. Ou seja, para o milagre começar, não precisa de muito. Quem é esse evangelista? Eu não sei como você chegou aqui, se a tua fé está grande, se está pequena, se você não está em fé, se você se esqueceu, o que é ativação da fé. Mas o que importa é o seguinte: nós temos que acreditar no Senhor, independente de qualquer situação. Porque a Bíblia diz que Deus é um Deus terrível. Porque quando as nações olhavam para a nação de Israel, eles sabiam como eles haviam sido retirados do Egito. Quando as nações olhavam, eles olhavam: olha, o Deus deles é diferente, o Deus dele arrancou eles lá do Egito. E uma coisa que me chama a atenção, pastor Valci, quando eu começo a ler a Bíblia, principalmente os Pentateucos, eu fico imaginando: Moisés não esteve no Gênesis, mas Moisés foi o escritor do Gênesis. Eu começo a imaginar: meu Deus, ele não viveu, ele não estava ali, mas por causa da revelação, por causa do Espírito Santo, ele pôde escrever o livro do Gênesis, contando todo o princípio. Moisés, ele teve a preocupação e vai escrevendo os grandes feitos do Senhor, desde quando o povo ele desce, desde quando o povo ele é escravizado no Egito, a sua saída, a sua passagem ali, quando eles estão ali no deserto. Uma coisa interessante que eu aprendo, irmãos, na Bíblia, é que a gente vive numa geração que está se enganando, porque não engana a Deus. A Bíblia diz que Moisés estava orando em um diálogo com o Senhor. Enquanto Moisés está orando, buscando a presença do Senhor, o povo chega para o seu irmão. Quem é o seu irmão? O seu irmão foi separado para ser sacerdote, o seu irmão foi separado para mexer com adoração. O povo diz: Arão, o seu irmão, não sabemos o que aconteceu com ele. Moisés parece que não vai mais voltar. Permita que a gente faça uma imagem, para que a gente olhe para ela, a representação de que ela nos tirou lá do Egito. Arão consente, pega os pingentes, pega as coisas, vai lá da forma. Você sabe o que aconteceu? Eles fazem um bezerro de ouro. Lá em cima Moisés está orando com o Senhor, conversando com Deus. Deus vai parar a comunicação e Deus vai falar assim: Moisés, você está aqui. Mas Deus não fala assim: o meu povo que eu tirei do Egito com mão forte. Deus fala assim: Moisés, o teu povo está lá embaixo se corrompendo. Moisés, deixa que eu mate esse povo, deixa que eu mate essa geração. Eu vou te dar um povo novo, eu vou te dar uma geração nova. Sabe que Moisés diz: não, Senhor. A primeira intercessão aqui, Moisés olha no diálogo com Deus e diz: Senhor, o que as nações vão dizer, Senhor? O Senhor arrancou esse povo lá do Egito com mão forte. Deus, eu sei que esse povo é propício a pecar, mas não faça mal. Quando Moisés está descendo, Josué está ali no pé do monte. Josué vai dizer: Moisés, eu ouço alarido de guerra lá embaixo, mas parece que não é guerra. Moisés diz: eu sei o que está acontecendo. Quando Moisés desce, a primeira coisa que ele observa é que dentro de pouco tempo o povo se desvia, o povo não acredita mais em Deus. Mas perceba, Moisés já desce sabendo. Por que, evangelista? Porque quem ora, porque quem se dedica, porque quem renuncia tem intimidade com Deus, e Deus não deixa enganado. Quem ora, quem jejua, quem busca a sua presença. Glória a Deus. A gente vive hoje em um mundo em que as pessoas postam e verdadeiramente elas não são. E eu fico triste com isso,
Porque às vezes a gente vê pessoas postando tantas coisas, querendo ser influenciadores. Mas a gente vê o apóstolo Paulo, que foi um grande influenciador do Evangelho. Ele carregava as marcas do Senhor. Ele diz: olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Quando Paulo vai escrever aquele versículo que todo mundo ama: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas quando Paulo está dizendo os versículos atrás, a maioria das pessoas não gostam de dizer. Paulo vai dizer: olha, eu sei o que é passar fome, eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que está batido. Mas Paulo vai dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque ele sabia em que ele estava acreditando. Aleluia. Sabe o que eu aprendo nesse versículo? Aonde nós lemos que quando a gente olha para os grandes feitos do Senhor, nós, seres humanos, somos propícios a esquecer as coisas. A gente observa hoje, mas Deus está dizendo: não vá longe, olha para você, como você chegou até aqui. Primeiro, não era para você estar aqui, porque não fomos nós que escolhemos a Ele. A Bíblia diz que foi Ele que nos escolheu. Segundo, talvez a gente pense: meu Deus, eu não recebi aquilo que eu queria. A Bíblia diz: só da gente dormir e acordar pelo amanhecer é porque Ele está nos sustentando, nos dando fôlego de vida. Então acordar ao amanhecer é um privilégio diário. Glória a Deus. Que às vezes, que isso, evangelista, quantas pessoas dormiram ontem e não conseguiram acordar hoje? Infelizmente, um pai foi velar o seu filho, um filho foi velar o seu pai, a tristeza se instalou. Mas nós estamos aqui para adorar o Senhor, porque Ele nos sustentou, porque Ele nos deu fôlego de vida. A gente olha para o Senhor, meus irmãos, o Deus Todo-Poderoso, que quando Moisés estava ali, o povo pressionando ele, dizendo: Moisés, deixa a gente voltar para o Egito. Mas não dava para voltar mais, não dava para retornar. Aleluia! O povo está dizendo: olha, Faraó está vindo atrás da gente, na frente tem o mar vermelho, o que é que nós vamos fazer? Moisés vai: Senhor, o povo está assim. Aí Deus vai dizer: Moisés, diga ao povo que é para marchar, diga ao povo que é para caminhar. Porque quando eles começam a marchar, a Bíblia diz que o que? O mar vermelho se abre diante deles. Eles passam com os pés enxutos, e quando termina de passar o último hebreu, a Bíblia diz que o mar se fecha, matando todos aqueles que estavam querendo o retorno do povo de Deus para a escravidão de novo. Precisamos entender, irmãos, principalmente a nossa geração. Eu digo que eu sou um velho misturado com o novo, que eu sou da geração pós-2000. Geração 2000 é uma geração diferenciada. Geração de antes de 2000. A gente acreditava no Senhor. Você quer ver? Não vim exortar ninguém porque eu estou tendo o texto. A gente fala de oração, mas não sabe o que é orar. A gente fala de Bíblia, mas não sabe o que é Bíblia. A gente fala de intimidade, mas a gente não sabe o que é intimidade. Que isso, evangelista? Porque às vezes a gente vai pregar uma coisa, irmão, a primeira coisa que ele pensa: eu vou mudar de igreja, porque o fulano, ele me machucou. Mas a Bíblia diz, irmão, o evangelho é controvérsia. Porque o evangelho não diz assim: olha, você não tem que esperar ele vir até você, você tem que ir até ele. Que isso? Ele me magoou. Mas é uma coisa, a gente tem que aprender a perdoar. A gente vive em um mundo que a gente não sabe o que é intimidade, porque nós estamos retornando à presença, tirando a presença de Deus dos nossos altares. Não digo do púlpito da igreja, porque aqui quem manda é o Senhor, não é o representante. Pastor, assim como eu também sou dirigente de igreja, a gente está ali representando a Deus, porque aqui quem cuida da obra é o Senhor. Mas nós estamos retirando o Senhor dos nossos altares. Você já viu, esse dia eu estava falando, às vezes eu vi como hoje aqui,
Às vezes a gente fala assim, fica de pé, senta, alguém olha assim, olha de rabo de olho. Aí esse dia eu falei lá na igreja, falei, irmão, vou começar a fazer isso. Aí disse, que isso, pai? Porque chama a gente de pastor. Aí eu falei, sabe por quê? Nós vivemos uma geração que tem tempo para ir para a academia, ficar 1 hora malhando o corpo, e quando chega na presença do Senhor, acha que não posso, não está demorando isso não. Então eu falei, vou fazer diferente. Já que a gente está tão preocupado com as coisas que é externa, se esquecendo da interna, a gente tem que voltar com as coisas que é interna, porque a Bíblia diz que a mudança não é de fora para dentro, é de dentro para fora. A gente estamos vivendo num contexto desse, e as pessoas querem bênção, querem ser abençoadas. Irmão, nem tudo que parece estar prosperando é porque Deus está colocando a sua mão. Que isso está dizendo heresia? Não. Se você trabalha, você vai colher do fruto do seu trabalho, do seu suor. A gente tem que aprender a separar as coisas. Testemunho grande que a irmã Deus nessa noite. Deus mandou a providência. Mas eu fico imaginando esses dias, eu estou fazendo estudo sobre os grandes homens de Deus avivalistas. E eu falei assim, rapaz, eu não sou crente não. Eu falei assim, meu Deus do céu. Tem um que todo mundo ama postar a frase dele, o príncipe dos pregadores hoje da nossa geração, Charles Spurgeon. Aí eu falei, eu vou ver o que é a vida desse homem, como ele influenciou a sua geração, o seu século, a Inglaterra. Aí você começa a ver que o seu avô começou a educar ele. Ele leu mais de 1.500 livros. Era um rapaz bem preparado. Mas o que me chamou a atenção, sabe o que foi de Charles Spurgeon? Foi a vida de oração que ele tinha com Deus. Orava, o homem orava umas 4 horas por dia. Todos os dias ele orava ao Senhor. Aí você diz, mas irmão, que isso? Sabe o que mais me impressionou nele? É que um dia ele pregava, suas pregações eram impactantes. Ele foi enviado para um templo que cabia 1.200 pessoas, mas tinha 100 pessoas. Com pouco tempo, um templo de 1.200 pessoas não cabia, porque estava tendo 3.600 pessoas. Ou seja, Deus triplicou o número. O homem começou, ou seja, tiveram que ampliar o espaço dele. Bota um homem no espaço de 10.000 e o de 10.000 não cabe por causa da sua pregação. Aí pega e coloca o homem praticamente no estádio, o estádio lota. Mas alguém um belo dia disse assim, olha, parece que tem fogo no fundo. As pessoas se desesperaram. E a história diz que, se não me falha a memória, 7 pessoas morreram. Ele ficou triste. Se fosse dizer hoje, as doenças que ele tinha pela ciência se chamaria depressão. Mas eu queria estar em depressão como esse homem, pastor Valci. Porque ele continuou a sua vida de oração, ele continuou a sua Bíblia, a sua vida de leitura diária, e não para por aí. A sua esposa, ela ganha 2 gêmeos, mas a sua esposa não podia acompanhar ele, porque ela era doente, tinha uma doença muito grave no seu corpo. Eu comecei a imaginar, meu Deus, às vezes a gente posta e não sabe o que a gente está postando. É isso que Deus está dizendo para você, você não entendeu nessa noite. Quando a gente olha nesse salmo, observa esse salmo, a gente vai observar os grandes feitos que o Senhor fez na geração do nosso pai, na geração da nossa mãe. Sabe por que meu pai, a geração do meu avô, eles não perdiam? Que isso, pastor? Meu filho está no tráfico, minha mãe, não importa. Eles não iam para a polícia dizer, eles não iam para o WhatsApp, ô varão, me ajuda aí porque está acontecendo isso, não. Eles iam para o joelho, porque eles sabiam que a intimidade tem poder de libertar. A intimidade tem poder para libertar. A primeira pessoa que sabia era Deus. É verdade. A gente invertemos isso hoje. Todo mundo sabe da nossa vida. Todo mundo comenta da nossa vida. Mas uma coisa eu aprendi com Deus: quando você ora no secreto, quando você busca no secreto, o mesmo Pai que te vê é o mesmo Pai que te exalta. Porque você não planta aqui. Você já viu um agricultor? Ninguém vai acompanhar um agricultor plantando. O processo
para ele fazer ali a sua plantação, a sua colheita. Como é que a gente vai? A gente vai no mercado, escolhe os melhores, mas a gente não pensa, isso para chegar aqui, passou por um grande processo de semente, de cuidado, até chegar na prateleira. Sabe o que Deus está dizendo para mim e você também? Deus não coloca ninguém na vitrine sem ele ter certeza que está pronto. Deus não coloca ninguém numa posição de destaque para ninguém, porque a pessoa não está pronta. Porque primeiro nós temos que entender que apesar da graça, nós vivemos na graça, mas a unção, irmãos, existem pessoas que não suportam a pressão, existem pessoas que começam bem, mas não conseguem, porque o negócio não é começar, porque no meio do caminho, a Bíblia diz que o semeador, ele sai para o quê? Para semear. Uma se perde no caminho, a outra se perde no espinho, a outra se perde aonde? Na pedra, e a outra vai cair o quê? Em uma terra boa, ou seja, ele sai em direção à semente, mas alguma coisa se perde. Aleluia! E é isso que a gente tem que aprender. Vida com Deus, a gente não leva tudo para a vida com Deus. Alguma coisa tem que se perder no meio do caminho. Glória a Jesus. Alguma coisa tem que se perder no meio do caminho, para a gente aprender quem é Deus, para a gente aprender quem é o Senhor. Deixa eu ler um versículo para os irmãos. A gente fala muito assim quando o povo, o que me chama a atenção, meu amigo Felipe, é que a Bíblia diz que o povo, Deus tira o povo lá do Egito. Um dos lugares aonde o povo, a gente hoje pega esse jargão, porque é jargão. Às vezes as pessoas não entendem essa fala. Acontece muito. Farão, ora por mim porque eu estou no deserto. Ora para mim porque eu estou lá. Irmão, o melhor lugar para o crente está no deserto. Porque no deserto você é sustentado com água, você é sustentado com carne, você é sustentado com maná. A Bíblia diz que a roupa deles não se acabava, o calçado não se desgastava. Se eles estavam sentindo calor, havia uma coluna de fogo que cobria. Se estava sentindo frio, a Bíblia diz que tinha uma coluna de fogo. Ou seja, Deus estava com a sua mão. Mas sabe que Deus está levantando? O povo estava saindo da escravidão. Deus poderia ter pegado a rota mais fácil, mas a rota mais fácil, eles tinham que passar pela terra dos filisteus, e os filisteus já sabiam lutar muito bem naquela época. Sabe que Deus está dizendo: olha, estou preservando vocês, eu não vou deixar vocês passar pelo lugar mais fácil, porque se Israel ver a guerra, eles vão desanimar, eles vão querer retornar. Sabe por quê? Às vezes a gente, irmão, a gente não pensa, porque parece estar demorando, é porque Deus está te preparando, porque quando Deus não cortou rota, primeiro, eu disse aqui já, Deus abriu o mar, Deus está dizendo para eles: olha, eu tenho o poder de abrir o mar, e eu tenho o poder também de sustentar. Aleluia! E quando Deus leva alguém para algum lugar, Deus é responsável por aquela pessoa. Meu Deus! Aleluia. Mas há um problema muito grave que aconteceu no deserto. Deus disse para Moisés, eu já estou chegando ao final, que eu gosto de ser pontual. Deus disse para Moisés: olha, Moisés, levanta, pega 12 príncipes, um de cada tribo. Moisés vai lá e chama, se apresenta, e Moisés diz: olha, vocês vão espiar a terra, porque Deus disse que a terra é boa, a terra mana leite e mel. Moisés diz: olha, está no tempo da colheita da uva, vocês vão espiar se a terra realmente que o Senhor vai nos dar é boa. A Bíblia diz que eles ficam 40 dias espiando a terra. Quando eles retornam, eles voltam trazendo consigo o fruto daquela terra, um cacho de uva, 2 homens carregando, dizendo: olha, a terra é muito boa. O povo fica todo animado, observando, verdadeiramente a terra é boa. Mas do período de 12, 10 se levantam dizendo: olha, mas é difícil, a terra é de gigante, não tem como a gente entrar por ela, não tem como a gente possuir ela. A Bíblia diz que o povo diz para Moisés: Moisés, a gente quer voltar de novo para o Egito. A Bíblia diz que eles falam: olha, nós vamos
vamos levantar um novo guia que vai nos guiar de novo para o mesmo caminho que nós voltamos. É nessa hora que o Senhor intervém sobre a vida de Moisés. O interessante é que Deus fala assim para o povo: olha, essa geração aqui não vai passar, essa geração aqui vai morrer. Mas perceba outra coisa: olha, tem uma coisa também, para cada dia que vocês foram, vai se transformar, porque vocês foram 40, ficaram 40 dias, agora 40 anos vocês vão vagar pelo deserto, ou seja, sem direção, vão ficar rodando em círculo. A Bíblia diz que morta uma geração que sai do Egito, que viu o que era o Egito, que estava, porque o maior problema não é, eu fico aprendendo nesse texto, uma das coisas mais problemáticas não é Deus te arrancar do mundo, não é Deus te arrancar da boca de fumo, não é Deus te arrancar da prostituição, não é Deus te arrancar da macumba, da umbanda, da quibanda, não. O maior desafio é a gente arrancar do nosso coração aquilo que a gente tiramos da onde nós estamos. Esse é o maior problema. Eles ficam vagando, e aqui eu vou encerrar. A Bíblia diz no Deuteronômio, capítulo de número 8, verso de número 2, diz assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar. Olha Deus falando: para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os meus mandamentos ou não. Sabe por que Deus permite algumas coisas na nossa vida? Para ver o que está no nosso coração, para ver se a gente vai adorar ou se a gente vai retroceder. Porque a fé é um impulso para a gente continuar. Eu não estou vendo, porque a fé não me faz poupar, a minha fé já me faz enxergar aquilo que eu ainda não recebi. Sabe o que Deus está dizendo para a gente? A gente não tem que olhar para as possibilidades, porque o nosso Deus é um Deus de realidade. Aleluia. Possibilidade do homem, ou seja, mais realidade de Deus. Nós temos que olhar para o mundo invisível, porque a Bíblia diz que é mais visível do que outra coisa. Então, querido, a Bíblia nos diz que lá em Hebreus, no capítulo de número 11, verso de número 27, foi o Senhor que tirou eles dali por causa da fé. Sabe, uma coisa que eu me aprendo, e aqui eu termino, a Bíblia diz que a mãe de Moisés, ou seja, naquele período em que havia um decreto, a palavra do Senhor vai dizer que a mãe de Moisés olha para o menino e diz: meu filho é bonito, meu filho é lindo, não, eu vou guardar o meu filho. Mas qual é a mãe que não olha para o seu filho e diz que é bonito? E a Bíblia diz que ela guardou por um período de 3 meses, mas quando não deu mais para guardar, o que ela teve que fazer? Ela teve que preparar uma arquinha de junco. Ela vai lá no Rio Nilo, solta aquela arquinha ali, sua irmã fica observando. Ou seja, é como diz no Salmo: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, ela colocou seu filho, não sabia o que ia acontecer, mas no período do dia, vai parar onde? Na mão da princesa. A princesa olha, alguém diz: mas é hebreu. Ela diz: mas é bonito. Sabe aonde Deus coloca Moisés? No lugar onde queria a morte dele, no lugar onde eles não queriam ele bem. Sabe o que acontece com a gente? Quando a gente acredita na promessa do Senhor, até os nossos inimigos têm que nos exaltar, porque Deus é assim. É que eu quero agradecer a minha oportunidade no nome de Jesus.